Homens, precisamos reagir. Eu quero começar falando sobre o avanço da fé reformada nos últimos 20 anos. Certamente avançamos no que diz respeito a editoras, à realização de conferências, ao crescimento de igrejas, ao interesse das pessoas e à divulgação nas redes sociais. Mas a pergunta é: avançamos no que diz respeito à piedade na igreja e na família e na piedade pessoal de cada um de nós? Em certa medida, houve muitos avanços, devemos reconhecer, mas naquelas questões práticas a qual a nossa fé reformada nos conduz, parece que nós não conseguimos ter muitos avanços. Nós estamos vivendo em uma era de informações e parece que estamos valorizando demais a aquisição de informações. Assistimos muitas palestras, ouvimos muitas pregações, lemos muitos livros, mas o que estamos fazendo com tudo isso? É como se estivéssemos diante de uma mesa farta, nutritiva, deliciosa, e nós provássemos essa comida, porém não tivéssemos coragem para mastigar e digerir. Assim, dessa maneira, apesar da fartura da mesa, nós ainda estamos vivenciando um cristianismo raquítico, estagnado e empobrecido de frutos. Ainda não sabemos o que significa viver piedosamente. Por exemplo, gostamos de ouvir falar sobre os puritanos e de ler os seus livros, mas a pergunta é: queremos viver como os puritanos, de uma maneira realmente piedosa diante de Deus? Assim como Adão no paraíso não reagiu aos ataques da serpente, nós também não temos reagido. A serpente continua atacando, especialmente nesse tempo, a masculinidade. O diabo sabe do papel que Deus nos confiou como aqueles que devem cultivar e proteger o jardim, mas nós estamos simplesmente assistindo tudo passivamente. Ele deseja tornar os homens de hoje e os homens de amanhã inoperantes em suas famílias e também na igreja. Quando ele quis destruir o povo de Deus no Egito, ele procurou matar os meninos. E da mesma forma, ele está acabando com a masculinidade no presente e a masculinidade futura. Ele está atacando os nossos meninos e os nossos rapazes, que serão os homens, maridos, pastores, diáconos e presbíteros de amanhã. Os nossos meninos e rapazes, em grande parte, estão presos a uma vida fútil, infrutífera, presos à tecnologia, aos jogos e, infelizmente, à pornografia. Há uma ignorância a respeito do que significa ser uma criança e um jovem piedoso. E a culpa é dos homens do presente, dos pais e dos maridos. Minha culpa, sua culpa. Como Adão, nós estamos apenas assistindo tudo isso de maneira passiva. Há passividade na família e há passividade na igreja. E, obviamente, isso tem consequência sobre filhos, sobre netos, sobre bisnetos e as demais gerações. De modo que, para o bem das nossas famílias, tanto agora quanto ao futuro, e para o bem da igreja do presente e do futuro, e principalmente para a glória de Cristo, nós precisamos nos levantar e reagir a tudo isso. Essa reação deve começar por aplicarmos à nossa própria vida e à vida da nossa família essas verdades preciosas que são colocadas diante de nós constantemente. Nós precisamos aprender a mastigar e a digerir o alimento que nutre a nossa alma. Assim sendo, o desafio que eu quero propor a você, rapaz, homem, é o seguinte: que você não apenas acesse esse conteúdo como se estivesse assistindo a uma série ou um vídeo no YouTube, mas que você assista, que você ore e que você aplique essas verdades preciosas sobre a masculinidade bíblica que serão apresentadas aqui nessa plataforma. Eu encerro encorajando você a gastar pelo menos 5 minutos para meditar em duas questões. Primeira, sobre a sua responsabilidade em relação à sua família e à sua igreja de hoje e de amanhã. E a segunda coisa, sobre o tipo de homem que você precisa ser em Cristo para cumprir as suas responsabilidades. Medite a respeito. Que o Senhor te conceda graça e paz.